paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal é gravado na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, aqui em Parnamirim, RM Natal. Ele é pastor pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de número 12. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, curta a aula, curta o canal. Só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando e propagando mais essa aula e assim a palavra de Deus vai alcançar os quatro cantos da terra. É o intuito desse canal. A lição número 12 ela tem como tema o espírito humano e o espírito de Deus. O texto áureo que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em Romanos, capítulo número 8, versículo número 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática nos diz assim: além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com seus alunos, é importante, é o que vai dar base ao estudo da lição. Vamos encontrar em 3 livros da Bíblia, em Romanos, capítulo 8, do 14 ao 16, e 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 14. E também lá em Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 e o versículo 23. Leia com seus alunos. É importante essa leitura. Vai dar base ao estudo. A introdução, ou parte da introdução, a gente vai ver nessa lição alguns aspectos da obra do Espírito Santo e do Espírito humano. Obra do Espírito Santo e do Espírito humano. Trataremos de despertar, vamos tratar do despertar da consciência, da fé, do ensino de toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. São etapas do nosso estudo que a gente vai ver nessa lição, que é muito importante. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível, a importância do Espírito de Deus em nossa vida, para uma vida espiritual autêntica e que produza frutos dignos de arrependimento. É o estudo que nós vamos ver nessa aula maravilhosa que vai nos trazer edificação para a nossa vida, irmão Vitor. Exatamente. E assim, irmãos, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a obra inicial do Espírito. Primeiro ponto, consciência e fé. Aqui, queridos, nós vamos ver o comentarista da lição passar por esse ponto doutrinário que é muito importante, especialmente em nossos dias, onde há muitas doutrinas que colidem com a palavra de Deus neste particular, sobre como se dá o despertar da nossa consciência para os prejuízos do pecado. Nós vemos à luz da Bíblia, e isso confronta algumas doutrinas que temos hoje, que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Existe uma corrente doutrinária que fala de que as pessoas são salvas de forma determinística e que é puramente obra do Espírito Santo de Deus, anulando o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio é um componente que a Bíblia deixa muito claro. Esse ponto trata desse particular quando Paulo escreve dizendo, e aí o comentarista traz Romanos 10, 17, que nós sabemos falar sobre a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ora, se há um espírito que está morto em ofensas e pecados, e nós concordamos com isso, mas nós sabemos que a linguagem que a Bíblia utiliza aqui é espiritual.
Esse mesmo espírito morto em ofensas e pecados é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Significa que ele pode escolher resistir. Sim, verdade. Ele pode escolher resistir à graça. E Efésios 2:8, nós sabemos, fala justamente isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse versículo pode oferecer perspectiva, né? A perspectiva para quem defende a anulação do livre-arbítrio e quem não. E o que vai nos esclarecer se o homem tem ou não livre-arbítrio, se o homem tem ou não influência sobre a escolha em se arrepender, em nascer de novo. Até que ponto existe a interferência humana? O comentarista continua aqui dizendo o seguinte: opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava morto é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Então, queridos, nesse primeiro ponto nós vemos consciência e fé, a ação do Espírito Santo de Deus no convencimento do homem. Ora, quem pode ser convencido, isso espiritualmente, né, tem também o direito, ou ele tem a prerrogativa de aceitar ou rejeitar a graça e a salvação em Cristo Jesus. Não existe, à luz das Escrituras, a noção de graça irresistível. Irmão Salomão. É verdade, irmão dele, porque senão ia anular o efeito da cruz do Calvário. Cristo derramaria o seu sangue de balde, seria em vão, não teria nenhum efeito. Que isso não é real, né? A realidade é que Cristo morreu para nos salvar, pagou um preço muito alto. O segundo ponto do primeiro tópico ainda tem como tema a pedagogia do Espírito. Por que pedagogia? Você vai ver nesse subtópico, nesse segundo subtópico, que ele nos mostra que a regeneração é o início de uma vida na dimensão, é o início de uma vida nova, na dimensão em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo número 12, ele nos diz assim que: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então Deus nos deu gratuitamente, é pelo favor da graça de Deus. Por isso que o autor, escrevendo lá aos Efésios, pela graça sois salvos. Ele diz aqui que esse processo, ele se refere também a Paulo. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que ele nos ensina as coisas espirituais. Então, quando se fala na pedagogia do Espírito, é através do Espírito Santo que ele nos mostra, nos ensina o caminho a ser seguido, a palavra de Deus a ser seguido, o caminho certo. É através do Espírito Santo que ele vai nos moldando a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Ele diz assim: portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal de maneira nenhuma, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar. Com o quê? Com as filosofias, ideologias e novas teologias. Não devemos de maneira nenhuma nos conformar, mas escutar a voz do Espírito Santo a nos ensinar, a nos moldar a imagem de Cristo Jesus, irmão. Exato. E no terceiro ponto nós vemos a renovação da mente. Então, para não perdermos o fio da meada, nós começamos com a obra inicial do Espírito Santo de Deus,
vimos que existe um processo de convencimento em que é preservado o livre arbítrio do homem, não há uma graça irresistível que anule do homem a prerrogativa de escolha e de convencimento. Nós vimos a pedagogia do Espírito. Em terceiro ponto, a renovação da mente. O comentarista da lição começa esse tópico dizendo o seguinte: devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Paulo deixa isso muito claro quando escreve aos Romanos, capítulo 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, e nesse terceiro ponto nós vemos justamente isso, a perspectiva do homem nascido de novo, que anda pelo Espírito, não é igual a de quem anda pela carne. Se você meditar cuidadosamente no que diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, você vai ver que existe aqui algo muito profundo sendo dito, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante que, queridos, ser chicoteado não parece agradável, né? É verdade. Ser apedrejado também não me parece uma experiência agradável. Ser agredido, preso, não me parece nem de longe com uma experiência agradável. Mas por que Paulo usa esse termo, queridos? Veja, se nós formos no original, aqui a palavra que ele usou fala de algo que é bem-vindo. Fica nítido aqui que Paulo está tratando de uma visão espiritual muito profunda, que nós só vamos experimentar se tivermos o nosso entendimento transformado. Já não vemos as coisas com olhos carnais, mas com uma visão espiritual. Veja, a gente só experimenta isso se tiver o nosso entendimento transformado. Nós vemos isso acontecer em um outro episódio, quando Pedro e João são chicoteados no Sinédrio. Eles saem de lá se regozijando pelo privilégio de poder receber a aflição no corpo, em nome de Cristo Jesus. Amado, só pode experimentar esse gozo, essa alegria diante de um episódio de sofrimento na carne, quem teve a sua compreensão transformada pela renovação do seu entendimento. Ele já não olha para as coisas de forma carnal, mas espiritual. Essa é a continuidade natural do processo de convencimento do homem, de transformação e de amadurecimento na fé, obra do Espírito Santo de Deus que vivifica o nosso espírito. Amém. O quarto ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema voz e luz. Olha só, é interessante que o autor da lição, quando ele traz esses 4 pontos, um corrobora um com o outro, trazendo uma linha de entendimento muito boa. Ele diz aqui que nesse 4 ponto, vamos tratar sobre voz e luz. Ele diz assim, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Mas quando a gente tem tempo para ouvir, né? Porque às vezes a gente não temos, a gente diz, olha, não tenho tempo, isso não é de Deus, porque Deus nos dá 24 horas por dia. Ele não vai roubar, não vai dar 12, 13, não é 24 horas por dia. Não adianta você enrolar e dizer que não teve tempo. Teve tempo, só não soube usar o tempo corretamente. Então, quando você ouve no seu íntimo a voz do Espírito Santo, ele diz aqui que traz sabedoria e revelação.
quando a voz do Espírito Santo fala no nosso coração, ele traz sabedoria e revelação. Ele esclarece questões duvidosas, certo? Gera intimidade e paz. Isso tudo quando a gente escuta o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Que maravilha! Efésios 1,18 fala muito bem sobre isso. E nesse texto, coração, quer dizer, cardio, significa homem interior, ilumina o homem interior. Portanto, ele diz aqui que a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma, é inseparável dela. São esses os olhos, o centro da percepção espiritual. Então é preciso sim escutar a voz de Deus. Ele diz, mas que através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades, verdades divinas, as verdades que vêm de Deus. Fundamentamos as verdades divinas fundamentadas para esta vida e para a vida eterna. Tanto ele fundamenta essa vida em que a gente está, como para a vida eterna. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Como Paulo escreve muito bem, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Mas é preciso escutar a voz do Espírito Santo na nossa vida. Temos tempo para escutar a voz de Deus. Muitas vezes a gente não temos tempo, dizemos que não temos tempo. É preciso sim escutar a voz de Deus. E o sinopse desse primeiro tópico diz assim, que o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual, eu digo mais, abundante na obra do Senhor. Exatamente. E no segundo tópico nós vamos ver testemunho, intercessão e edificação. O primeiro ponto é o Espírito testifica ao Espírito. E aqui nós vemos que o comentarista está falando do Espírito Santo, testifica ao Espírito humano. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do Espírito humano na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão, a vida no Espírito. Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao Espírito do crente regenerado. O nosso próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Lá nós vamos ver a testificação do processo de adoção, queridos. E Paulo diz, escrevendo, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Também nós vemos Paulo escrever dizendo que a adoção faz com que o nosso espírito clame Abba, Pai. Ele agora entende, espiritualmente, profundamente, que a adoção foi feita por Deus. E é o Espírito Santo quem testifica isso. Nós vamos ver na continuidade da lição e nos tópicos seguintes que isso proporciona ao crente saúde espiritual. Muitos cristãos, queridos, às vezes negligenciam a sua saúde espiritual, porque na raiz da sua conversão, a sua convicção na adoção por Deus, esse sentimento que o Espírito Santo faz com que nós sintamos no Espírito, porque está escrito, ele testifica ao Espírito. Portanto, é uma compreensão que deve ser não somente racional, mas iniciada no Espírito, produzindo assim saúde espiritual. Muitas pessoas não aprofundam a sua vida espiritual por não experimentar e não sentir
né, ou não dar lugar para o sentimento de adoção como filhos de Deus. É verdade. E também o segundo ponto vai tratar sobre o Espírito intercede. E vimos aqui no primeiro ponto, o Espírito testifica ao Espírito, nessa testificação. Vamos ver também o Espírito intercede. Essa intercessão é fundamental para que ele intercede por nós, como a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis. Diz aqui, ainda que em Romanos 8, o capítulo 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, que é a intercessão em nosso favor. O versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 8 diz assim: da mesma maneira também o Espírito junto às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só, a intercessão do Espírito Santo por nós diante de Deus. Essa ação permite que muito além do nosso intelecto haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizado com a intercessão do Espírito Santo, que segundo Deus intercede pelos santos, em Romanos 8, 2 e versículo 27, como já foi lido agora. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios, que diz aqui sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Como Paulo aqui dá ênfase à intercessão, à ajuda do Espírito Santo para conosco. Ele diz aqui que o Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. E uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito Santo no processo da intercessão, como a gente está vendo muito bem sobre isso. Ele prescruta nossos interior para muito além da nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão bem escreveu aqui lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Glória a Deus. É assim que Deus age na vida dos que o amam e dos que andam na sua presença. Bom, a gente viu aqui o testemunho, intercessão e edificação. O sinopse desse segundo tópico nos diz assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Exato. E chegamos assim ao terceiro e último tópico, que vai nos ensinar a edificação e fruto do Espírito. Aqui nós vemos o comentarista dizer que a ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, dizendo: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Aqui está posto um ensino muito interessante, né, em que Paulo fala que a oração em línguas estranhas edifica o Espírito, mas o entendimento fica sem fruto, queridos. E se nós pensarmos sobre isso, nós vemos Paulo então implicitamente ensinar que precisamos da edificação espiritual e também
a edificação do nosso entendimento. A oração deve ser temperada e equilibrada. Se nós estamos falando na edificação do Espírito, da ação do Espírito, na nossa transformação pessoal, que é o processo de santificação, que o Espírito Santo de Deus opera em nós, cooperando conosco, Paulo deixa claro que é preciso haver entendimento em nossas orações, mas também é preciso orar, e aqui Paulo deixa claro que a oração em línguas é quem edifica o Espírito muito bem. Então ele fala desse equilíbrio, da necessidade de termos a compreensão do que estamos fazendo, de termos entendimento, de termos intencionalidade na oração e na condução das nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Veja como esse ensino é profundo, porque nós estagnamos às vezes na vida espiritual. Nós pensamos que o Espírito Santo vai fazer tudo, né? E que nós só precisamos nos entregar, e esse não é o processo revelado nas Escrituras. Nós vemos o Espírito cooperando conosco quando nós desejamos mais a presença de Deus, quando nós buscamos, Ele coopera conosco para aumentar em nós o desejo pela palavra de Deus, para aumentar em nós o desejo pela oração, para aumentar em nós o desejo pela sua presença. Ele coopera conosco. Isso significa que é preciso que o meu entendimento seja intencional e Ele coopera conosco. Então, é muito profundo o que Paulo ensina aos coríntios e dá a receita para o crescimento espiritual, para nós não ficarmos estagnados. Nem só racional e nem só espiritual, sem entendimento. Então, nós vemos aqui um equilíbrio em que, com intenção, buscamos a Deus. Pedimos para amá-lo mais, amar mais a sua palavra. Pedimos ajuda para amar estar na sua presença. É preciso ser intencional e espiritual. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico, só temos dois subtópicos nesse terceiro. Chegamos ao final. Esse segundo ponto conclui já os três tópicos da lição. Nos diz assim o tema: o ápice da vida cristã. A gente viu aqui o professor Diego, ele falou sobre o Espírito ora bem, falou sobre línguas. Então chegamos ao ápice da vida cristã. Outra maravilha e obra do Espírito Santo no crente é a produção de virtudes listada por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, bem conhecido, falando sobre a obra do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. A chamada fruto do Espírito representa o ápice da vida cristã. Quando esse fruto, quando o crente produz esse fruto, podemos dizer, houve um fruto com 9 fatias, e cada fatia tem que estar entrelaçado no crente mesmo ali, cada fatia, porque aí é onde mostra o ápice do crente mesmo, do salvo em Cristo Jesus. Envolve o nosso ser por inteiro, quer dizer, não é por partes, não é só 3 frutos, 4, tem que ser as 9 fatias desse maravilhoso fruto do Espírito Santo. O fruto o Espírito de convertido é santificado pelo Espírito de Deus após o dia, quer dizer, esse fruto passa a fazer parte na vida do crente após ele passar pela autêntica regeneração. Aí, aos pouco, passo a passo, que a gente diz que é o processo de santificação, o fruto as fatias do fruto vai tomando conta da vida do crente. Ele diz aqui: havendo sido santificado pelo Espírito nosso Deus, a obra do Espírito de santificação vai crescendo, protegendo, guiando o crente passo a passo, cada dia, cada vez mais, e expressando o quê? Ele vai expressar no seu dia a dia o amor,
a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que coisa maravilhosa quando o crente ele produz essas fatias desse fruto, que é o fruto de Cristo na nossa vida. Isso é viver e andar no Espírito. Aí você pode dizer, mas irmão ou professor, é difícil isso acontecer. É difícil? A Bíblia nos dá grandes exemplos, e um dos exemplos foi José. José foi um homem que andou na presença do Senhor. Ele realizou todas essas fatias desse fruto. José expressou exatamente isso. José é uma tipificação de Cristo. Não teve erro, não teve mal, não teve pecado. Andou em comunhão com Deus. Então é possível sim andar no fruto do Espírito quem anda na presença do Senhor. O sinopse do terceiro tópico nos diz assim: a oração em línguas edifica o Espírito, e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. Exato. E assim nós chegamos, queridos, à conclusão da nossa lição, na lição de número 12 desse último trimestre de 2025. Aqui nós vemos o seguinte: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por isso não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Então, o Evangelho, queridos, é um momento em que o Senhor traz as boas novas. Eu acho maravilhoso como Cristo, após a ressurreição, reunindo os seus discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Esse privilégio foi conquistado na cruz do Calvário. Veja, a maior obra de Cristo na cruz foi a redenção da humanidade, daqueles que se arrependessem e recebessem a Cristo. E o privilégio de quem recebe a Cristo é ter o penhor da glória, que é o Espírito Santo de Deus. Veja que toda a história, se nós olharmos para o livro de Efésios como um todo, ali nós vemos a revelação do ápice da história da humanidade. Paulo escrevendo, dizendo que no fim das contas Deus chega nesse ponto em que o seu Espírito Santo pode voltar a habitar no homem de forma plena. O Evangelho inaugura esse tempo pelo sangue de Cristo Jesus. Nós vemos o ápice da revelação. Depois da queda e de toda a história, Jesus culmina o momento em que o Espírito de Deus pode voltar a habitar em nós pelo seu sangue de forma plena, sem empecilhos, porque o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. Então, queridos, não podemos nos acostumar com esse grandiosíssimo privilégio, o de ter em nós o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo nos exorta para que nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não sei porque nós ainda insistimos com as nossas perspectivas, visões, escolhas, quando temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus. Deveriam ser as suas visões, as suas escolhas, os seus sonhos. E quando estamos nesse ponto, nós vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E que privilégio maravilhoso, irmãos. É verdade, né? Quem deixa Cristo morar no seu coração tem uma vida abundante. E a esperança dele é morar com Cristo na glória. Amém? Com isso concluímos essa aula tão maravilhosa. Já vos convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.